Agora, sem nenhuma dúvida, tem o que a gente viveu ali com o Toffoli, o Viaro, acho que é importante dizer, é algo absolutamente histórico no sentido do STF. Alguém ser afastado de um caso é algo que eu confesso não me recordo de ter visto na história republicana aí do STF, pelo menos no pós-democratização, tá? Em função disso, a gente sabe, tem muitas forças que querem aí atacar o STF, diminuir a influência do STF, diminuir a interferência, inclusive, que o STF tem feito, até em pautas que incomodam muito o Congresso. Posso pegar o exemplo aqui do Dino, que está fazendo em relação às emendas, o que fez em relação aos penduricalhos, um trabalho fantástico aí que o ministro Dino está fazendo. Então, isso tem como pano de fundo essa tentativa de ataque ao STF enquanto instituição. E é importante lembrar que o próprio Toffoli, apesar de ter sido uma nomeação da esquerda, quando teve esse caso agora, foi até engraçado isso, veio uma nota do União Brasil e do Progressistas defendendo o Toffoli, e não veio nenhuma nota da esquerda. Dizem, inclusive, que tem sentimentos aí do passado que estão influenciando nessa questão do Toffoli. Lembrando que Toffoli foi um dos que mais perseguiu Lula nesse período da Lava Jato, que impediu de ir a enterro, que impediu de assumir cargo, com decisões monocráticas. Então, tem aí esse conjunto de elementos que, somados, montam esse quadro. Toffoli já não tem mais o apoio nem da direita nem da esquerda, e mesmo esse apoio meio ridículo do Centrão, dessa carta aberta que os presidentes fizeram, de União e Progressistas, foram desmentidos pela própria bancada do Senado. Então, mostra aí também um isolamento muito grande do Toffoli frente ao sistema político. Ainda assim, os ministros atuaram ali numa frente para, de fato, dar uma boa segurada no que estava acontecendo, tanto que a nota, ela é muito interessante, porque ela mostra, a nota do próprio STF, ela mostra apoio irrestrito ao Toffoli, né? Fala que ele não cometeu nenhum crime, fala que ele teve condições de fazer o julgamento, mas aí ficou caracterizado como essa questão de que ele mesmo pediu para sair. Sabemos que não foi exatamente isso, né? Muito bem. E no meio disso tudo, quando a gente fala do caso Master, a gente está falando necessariamente também de um ano eleitoral e da capacidade que isso tem de alterar as situações, a corrida eleitoral. Por outro lado, eu estou trazendo aqui com muita frequência, e vou trazer de novo, porque eu estou realmente num misto, Paulo, entre... Tem horas que eu fico me divertindo, fico rindo, e tem horas que eu fico até estupefato com o número de brigas que estão ocorrendo dentro da extrema-direita. Eu não me lembro de algo com essa intensidade e eu nem esperava esse tipo de coisa. Eles estão simplesmente se espancando. Há uma notícia circulando agora nos principais jornais de que o Eduardo Bolsonaro voltou a atacar o Nicolas Ferreira e disse que o Nicolas Ferreira não está trabalhando em prol da candidatura do Flávio Bolsonaro. E o Nicolas Ferreira respondeu, e a gente vai ver aqui a resposta do Nicolas Ferreira. Ele respondeu e foi uma resposta assim típica de briga, realmente. Vamos ver aqui, ó. Primeiro que eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michelle tenha amnésia. Eu me lembro muito bem, todos os anos, que eu fui atacado injustamente, e diante das situações que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde, você tem as pessoas do dia 8
presas e precisando da derrubada do veto da dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha. Que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então, eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. Paulo, ele defende a Michelle e diz que o Eduardo não está bem por estar cobrando dele. O Eduardo diz que ele está com amnésia porque esqueceu os apoios que recebeu e agora não está apoiando o Flávio. Ele diz que ele não está com amnésia e termina dizendo que a Michelle tem que ser respeitada e que ele acha que o Eduardo não está bem. A gente corre aí um ano eleitoral em que já não se sabe mais se Flávio vai se manter candidato ou se ele vai ser candidato com o apoio de toda a direita ou se ele não vai ter o apoio de toda a direita. Essas brigas, elas não me parecem um jogo de cena, não me parece uma tentativa de criar uma cortina de fumaça. Pelo menos a impressão que eu tenho é que eles estão brigando mesmo. E aí eu te pergunto, essas brigas, elas são potencializadas pela prisão do Bolsonaro, que acaba gerando uma briga pelo espólio? É por aí a análise? Eu acho que é exatamente por aí, tá, Viaro? Vamos lá. O que a gente tem de elementos? Vou acrescentar uma ainda a essas que você trouxe. Aliás, vou acrescentar 2. Você viu, né, que o Ciro Nogueira, fazendo uma aproximação ali bastante significativa com Lula, inclusive porque a gente sabe que tem interesse ali por causa do território. Ciro Nogueira, que é um senador do Piauí, né, está ali como presidente do Progressistas, que é um partido que, em teoria, compõe a base da direita, ainda que tenha mantido relação com o governo federal nesse processo. Para além disso, teve a reafirmação do Kassab com uma carta feita em collab com o PSD Nacional, reafirmando que vai lançar uma candidatura própria. A imprensa diz aí que, de alguma forma, pode ser que ele não venha, porque se tiver acordo ali na campanha do Tarcísio. Mas o que esse cenário está montando, inclusive o Tarcísio até respondeu o Kassab nesse lugar, é um determinado afastamento do PSD, já falamos, do Progressistas, então é o segundo partido caracterizando esse afastamento. Você tem, para além disso, junto desse jantar do Ciro Nogueira, o Hugo Mota também participou, né? O Hugo Mota, que é presidente hoje da Câmara dos Deputados, e é do Republicanos, que é o mesmo partido de Tarcísio, ou seja, um determinado racha dentro do partido. O União Brasil também tendo a possibilidade de lançar o Pacheco em Minas como governador, ou Senado, mas está indo mais para governo do Estado. O Novo lançando o Zema, e o Nicolas, que nunca se deu muito bem com a estrutura do PL. Vamos relembrar isso, assim. Nicolas nunca foi esse quadro. Nicolas tem um tamanho muito próprio, está possivelmente enxergando ali o quanto é furada essa campanha do Flávio. Eu repito, Oviaro, uma coisa que eu falei aqui. Eu estive aqui tem 2 semanas, não foi isso? Foi. Que eu falei em relação a isso, que
ainda não estão batendo no Flávio. Inclusive, essa semana eu dei uma viralizada, porque eu fui chamado lá na Jovem Pan, que eu às vezes faço como contraponto de esquerda lá, e estava justamente o assunto da Unidos de Maricá e tudo mais. Eu falei, olha, o Flávio tem mais que se preocupar com a rachadinha, com a Copenhagen, com os imóveis em dinheiro vivo, porque ninguém nem começou a falar disso ainda. Então, claro. Outro elemento desse lugar, que o Flávio está crescendo, o Flávio está indo para o centro, o Flávio isso, o Flávio aquilo. Ninguém começou a bater no Flávio ainda.